Compartilhar com vocês, né, esse entendimento. Quando precisamos descer à casa do oleiro? Quando é que nós precisamos? Vamos abrir aí a nossa Bíblia, Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao 10. Nós vamos então ver aí uma palavra profética, uma palavra do Senhor para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Amém? É muito importante nós entendermos esse princípio, e eu quero entender com você. Quando eu medito nessa palavra, quando a gente começa a meditar nessa palavra e começa a olhar para aquilo que Deus está nos falando por meio desse texto, é profundo demais, é muito forte o que Deus está dizendo aqui. E é interessante porque aí nós vamos ver alguns detalhes que Deus quer trazer para nós. Quando eu preciso descer à casa do oleiro, por que é que eu preciso? E ele então nos diz aqui: desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras, você vai ouvir a minha voz. Muitas vezes nós precisamos descer à casa do oleiro, e precisamos descer, porque geralmente nós queremos subir, queremos somente subir, e muitas vezes não estamos preparados para subir, estamos precisando descer, precisando nos colocar com humildade. Quando nós falamos de descer, nós falamos de nos humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Muitas vezes nós queremos ser exaltados e queremos nos exaltar antes de nos humilhar. Queremos chegar no topo antes de descer. Queremos levantar o prédio antes de cavar e plantar as fundações, firmar os alicerces. E aí não adianta, porque se nós quisermos fazer pela nossa vontade, se quiser fazer pelo meu braço, pela minha força, eu não vou conseguir. Não adianta, porque antes de tudo eu preciso tratar e ser tratado. Falar de descer à casa do oleiro fala de ir agora para um tratamento. É muito interessante quando nós começamos a observar que descer à casa do oleiro, eu preciso ir para entender quem eu sou.
quando Ele me chama para descer à casa do oleiro, e é interessante porque Deus trabalha muitas vezes conosco dentro desse aspecto do ver, de olhar. Na realidade Ele trabalha conosco nos 5 sentidos, e foi para isso que Ele nos deu os 5 sentidos, para ver, para cheirar, para degustar, para tocar, para ouvir. E muitas vezes nós apenas ou só queremos ver, ou às vezes só queremos sentir. Muitas vezes não estamos dispostos a ouvir. E primeiro eu preciso ouvir, e depois então eu preciso entender e ver. E ali então Ele nos mostra que quando o profeta desce agora à casa do oleiro, ele vai ver que o oleiro está com o barro nas mãos. E aquele barro representa eu e representa você. Aquele barro representava ali a casa de Israel, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Um povo eleito, um povo ao qual Deus tinha chamado, um povo ao qual Deus havia escolhido, mas que havia se dispersado, havia perdido agora a essência. E que agora então precisava novamente descer à casa do oleiro. Que precisava agora ser tratado, ser novamente amassado. Muitas vezes nós estamos nos achando. A gente se acha, né? Muitos nem se perdem. Mas muitas vezes nós ficamos nos achando, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu faço, porque o meu ministério, porque o meu trabalho, porque os meus bens. E com isso nós nos exaltamos e esquecemos de quem fez tudo isso e de quem nos deu tudo isso. Esquecemos que nós apenas somos o barro, apenas o barro. É muito gostoso quando nós olhamos para o barro, e eu gosto muito de pensar que eu sou o barro, porque o barro ele é moldável, porque o barro ele é tratável. E é tão interessante porque o barro, ele diferentemente de qualquer outro tipo de metal, quando ele está pronto, quando o vaso de barro está pronto, quando ele vai e é levado ao fogo, ao contrário do metal, ao contrário do próprio ouro, ao contrário de qualquer outro, ele se fortalece no fogo. Ele precisa ir para o fogo para então criar consistência. E eu vejo que foi por isso que Deus nos fez barro, de barro. Porque nós precisamos sempre passar pelo fogo. Precisamos ser moldados e levados ao fogo para poder ser tratado. Porque muitas vezes o vaso que é feito, ele se desfaz. Muitas vezes aquele barro, quando está quase pronto, ele se derrete nas mãos do oleiro. E quando nós precisamos então ir para a casa do oleiro para entender quem é Deus, para entender que eu sou o barro e que Ele é o oleiro. Há um cântico muito bonito e que nós cantamos muito hoje, quase não cantamos, que diz: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu preciso entender que eu sou o vaso. Você pode aplaudir ao Senhor aí, amém? Eu preciso entender que eu sou o vaso, o barro nas mãos do oleiro, e que Ele é o oleiro, que Ele é o Senhor, que é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem transforma, é Ele quem constrói, é Ele quem derriba. Que se o vaso não estiver bom, Ele não vai pensar duas vezes para trazer tudo de volta e amassar outra vez e fazer um vaso novo. Eu preciso entender e saber que a minha vida está nas mãos do oleiro, e que Ele pode fazer, e pode fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Eu preciso descer à casa do oleiro para ver o que Deus pode fazer na minha vida. Quando nós olhamos aqui no verso 5 e o verso 6, que o Senhor Ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Será que existe algo que é impossível para Deus fazer? Será que existe alguém que é impossível para Deus quebrar e fazer de novo? Não existe, pelo contrário. Parece que Ele gosta mais dos vasos mais duros às vezes, daqueles vasos que Ele fala assim: peraí, esse aqui eu vou quebrar, vou moer. Lá em Isaías Ele fala: eu vou moer até não restar caco para juntar água. Sabe o que é isso? Não vai sobrar um pedaço com menos de 1 milímetro. Porque não há nada que seja impossível se Deus pode fazer. Não há nada que Deus não consiga fazer. Eu fico olhando muitas vezes pessoas que desistem de outras pessoas, desistem de caminhar porque diz: não, eu não consigo, não, porque não tem jeito. Mas a palavra do Senhor nos diz: para Deus nada é impossível. Ele pode fazer, Ele pode transformar. Nós precisamos descer à casa do oleiro para aprender a se arrepender e não viver para se arrepender e viver debaixo da bênção. Porque a palavra do Senhor é muito importante nós entendermos isso. Muitas vezes eu fico observando que muitas vezes nós estamos aí caminhando e às vezes até duvidando de que Deus pode se arrepender de uma bênção. Mas aqui essa palavra ela nos traz algo profundo. Ele diz aqui: se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Quando nós nos arrependemos, quando verdadeiramente nos arrependemos, Deus olha e fala assim: eu vou mudar a sorte, eu vou mudar essa estrutura, eu vou mudar essa vida. Talvez até tenha um decreto, talvez
Deus estava até pensando em destruir, talvez Deus estava até pensando em acabar. Eu fico olhando e uma das coisas que eu acho maravilhosa é quando nós vemos que a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Muitas vezes nós não conseguimos acreditar que isso é possível, e por isso desistimos. Mas Deus não desiste. E Ele diz: mesmo que eu possa estar dizendo que eu vou destruir, se houver um arrependimento verdadeiro, eu não vou destruir. Não é o prazer de Deus destruir, não é o prazer de Deus amaldiçoar. O prazer de Deus é abençoar, é trazer vida, e vida com abundância. Então nós precisamos olhar e entender e aprender a nos arrepender verdadeiramente, a nos voltar verdadeiramente para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, Deus. Se humilhar verdadeiramente e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Porque o nosso fim é muito triste quando nós não alcançamos a misericórdia de Deus. O fim daquele que padece sem Deus é muito mau, muito ruim. Nós precisamos aprender a descer a casa do oleiro, para não cair e viver a maldição. Precisamos aprender a descer, precisamos aprender a voltar ali ao começo de tudo, para entender que o Senhor me fez com um propósito, para entender que Deus me criou e me chamou e me escolheu com amor, para viver os seus planos e não os meus, para viver os seus sonhos e não os meus, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais altos. E que se não aprender a descer, a voltar à origem, se não aprender a ir, a me arrepender, eu vou cair. E se eu cair, vou estar debaixo de uma maldição. Mesmo que Deus tenha planos, mesmo que Deus é muito forte, quando nós vemos esse processo onde Deus fala: ainda que eu tenha falado algo de bom, ainda que eu tenha bons projetos, ainda que eu tenha bons planos para essa vida, mas se ele não se arrepender, eu vou mudar esse plano. É onde entra todo o princípio, querido, é onde entra aonde nós vamos olhar lá, que a necessidade de nós entendermos quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Será que Ele é apenas o Senhor para te abençoar? Será que Ele é apenas o Deus das riquezas? Será que Ele é apenas o Deus que pode te levantar? Ou será que Ele também é o Deus que pode te chamar para uma correção, te chamar para um conserto, e que se você não se dobrar e se você não se arrepender, Ele pode te castigar e dizer: ei, eu vou quebrar o vaso. Não é gostoso falar sobre isso, não é nem bom a gente até pensar nisso muitas vezes, mas Ele pode fazer e Ele faz, se for necessário. Em Hebreus
Ele diz: ei, não se sinta mal quando o pai te corrigir, porque o pai corrige o filho que ele ama. E se estáis sob correção, porque sois filhos amados. Porque qual é o filho que não recebe a correção, senão um filho bastardo? Nós precisamos entender que muitas vezes Deus, Ele permite, Ele nos coloca em situações para nos corrigir, para que de alguma forma, nem que muitas vezes seja pela dor, nós tenhamos que voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, voltar ao início de tudo. Eu quero voltar à origem. Eu quero descer à casa do oleiro. Nós precisamos aprender que esse é o Deus Senhor, ao qual nós um dia o recebemos como Senhor. E nisso Ele se tornou o nosso Salvador. E quando nós olhamos lá em Romanos 10, 9 e 10, Ele disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Pai ressuscitou Ele dentre os mortos, então serás salvo. Eu preciso ter esse Deus como Senhor na minha vida, o Deus que tudo pode, o Deus que pode fazer qualquer coisa na minha vida, o Deus ao qual Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar em cima, posso estar embaixo, posso todas as coisas, posso todas as situações naquele que me fortalece. Então, quando nós falamos de descer à casa do oleiro, quando nós pensamos em descer à casa do oleiro, precisamos entender que esse é um convite que Ele nos faz para olharmos, para voltarmos à origem, para entendermos o plano inicial. Qual é o plano inicial de Deus na sua vida? Para que é que Ele te colocou nessa terra? Por que é que Ele te formou? Para que é que Ele te formou? Será que você simplesmente foi colocado nesse mundo para ser mais um? Será que você é apenas mais um? Ou será que Deus te fez e te moldou para ser um vaso nas suas mãos? Um vaso para ser cheio da unção. Um vaso para levar a presença de Deus. Um vaso para levar essa água que transborda daqueles que bebem, para regar a vida de outros. Nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos aprender a descer à casa do oleiro. Precisamos entender esse processo e precisamos olhar e ver qual é o nosso estado. Você, como um vaso, como um barro, como está a sua vida? Será que você está preparado
Será que você está pronto para levar essa unção? Será que você está pronto para cumprir o teu papel? Será que existem rachaduras nesse vaso e que aí precisa então ser novamente quebrado e refeito? Tudo de novo, para poder ser um instrumento de Deus. Eu quero que você pense nisso hoje. Eu quero que você medite nisso hoje. Deus tem plano na sua vida. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. Mas antes desses planos serem executados, antes destas coisas grandes e maravilhosas acontecerem, nós primeiro precisamos ser trabalhados, ser tratados, ser restaurados. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você.